Olá, voltei para falar um pouquinho hoje de um assunto totalmente diferente. Eu quero que você se sinta à vontade nesse canal, é um canal que está apenas começando, algo que veio no meu coração para eu fazer e acredito que isso vai agregar na vida de alguma pessoa, principalmente das pessoas que eu quero atingir, que são parecidas comigo, que estão enfrentando alguns desafios, mães, mulheres e até mesmo aqueles homens que de alguma forma sentem isso. Hoje eu vou falar de um assunto que até o próprio título já diz, sobre medo. O que de fato você tem levado em consideração na sua vida? O que de fato move você? As suas crenças? O que te move? A esperança de uma vida melhor? Algo que possa impulsionar os seus sonhos, o que você quer? O que de fato você faz sem que o medo fique ali do lado, presente? Você está totalmente livre desse sentimento ou não? Essa é uma pergunta que eu acho que todos já sabem a resposta. Ninguém é 100% livre de medo. Aliás, o medo até nos protege, né? Porque nós, sem medo, nós somos inconsequentes, não medimos as nossas ações, fazemos coisas sem pensar e o medo nos previne de muitas coisas. Mas hoje, o que eu venho falar para todos vocês é justamente isso. O que você tem deixado de fazer por conta do medo? O que hoje você olha para a sua vida e fala assim, se eu não tivesse medo dentro dessa circunstância da minha vida, eu teria tomado uma atitude diferente. E é justamente isso que eu vim aqui bater um papo com vocês, porque eu acredito que quando a gente troca algumas informações e algumas ideias, algumas ideias vão clareando na nossa mente, abrindo caminhos diferentes, e eu vim aqui para ajudar e tentar fazer essa clareza que hoje eu tenho, que foi muito difícil conquistá-la, mas eu tenho clareza quando eu vejo que o medo está me paralisando. E é justamente isso. Se a gente vir desde o começo, eu não sei se eu estou falando com homens aqui, mas assim, a maioria das pessoas com quem eu falo são mulheres. E nós, desde sempre, nós temos essa criação de aceitação, né? Nós temos que ser aceitas e por esse motivo nós temos medo de chocar pelas nossas escolhas, nós temos medo de decepcionar os nossos pais, né? Então esse é o primeiro medo. Então o que acontece com esse medo dentro de uma infância, de uma pré-adolescência? O que acontece com esse medo dentro de nós? Acaba atacando a nossa autoestima. E a autoestima, querendo ou não, ela é necessária para o ser humano. Só que uma vez abalada, ela pode abalar todo o ciclo que começa na nossa vida. E falando agora sobre o que a baixa autoestima pode fazer, o que a falta de amor próprio, de segurança por si mesmo, porque o medo é a falta de segurança, né? O que isso pode ocasionar dentro das suas escolhas? E aí você pode já identificar algumas coisas que você viveu na sua vida e que você vai falar assim, nossa, realmente faz sentido isso. Mas quando a gente não tem uma estima boa, não temos uma valorização de si mesmo, não nos sentimos seguras a ponto disso, nós partimos do princípio que amigos têm que ser aqueles que a gente se iguala, não aqueles que aceitam o jeito que nós somos. Porque aqueles que aceitam como somos, talvez não seja o que a gente admire. Então já aí nós já começamos a escolher amizades que de fato não eram as melhores, né? E a partir daí, o que acontece? Um espelho das nossas amizades. Quais as influências que essas amizades estão fazendo na nossa vida, levando em consideração que a nossa autoestima está totalmente desequilibrada. E essa é a questão. Muitas meninas, muitas jovens hoje, eu digo isso porque eu tenho 41 anos, mas acredito eu que
Hoje uma menina de 13 anos já tem essa escolha, tempos modernos, então tudo acontece muito mais rápido. Ela já escolhe um menino para gostar, um menino para ficar, um menino para admirar. E ela nunca vai entender como que ela vai escolher alguém ideal para ela se ela estiver com essa autoestima abalada. E é justamente isso que nós temos que identificar, tanto nos nossos filhos, quanto nas escolhas que nós fizemos lá atrás. Ou seja, o medo, ele pode de todas as formas ser um traiçoeiro dentro do nosso crescimento como pessoa, das nossas escolhas. O medo, ele realmente paralisa, mas não paralisa no sentido de que você não vai ter mais ações, mas as suas ações vai ser mediante a esse medo que você tem. Um medo faz você ter escolhas que não são boas ou que não são ideais naquele momento na sua vida. E é justamente isso que eu quero partir desse princípio. Hoje, nós temos, agora falando de casamento, de coisas que são mais cruciais na vida de uma mulher, às vezes a gente olha para o nosso cônjuge e a gente pergunta: eu escolhi ele, mas eu não tinha visto isso nele. Eu não tinha visto esse defeito, esse defeito e esse defeito. Como que estava a sua autoestima quando o conheceu? Ou seu ex-marido, não sei, um ex-namorado, como que estava a sua autoestima quando você conheceu ele? A partir daí, a gente começa a entender muitos aspectos da nossa vida. E é justamente isso que nós temos que identificar. As nossas escolhas estão baseadas no quanto que nós nos sentimos seguros diante de alguma situação. O quanto nós estamos seguros referente à vida, referente ao que a gente tem como meta na nossa vida. O que a gente coloca na frente? Eu tenho medo disso, mas esse medo, ele é capaz de te paralisar? Esse medo é capaz de falar: não, é melhor eu não desistir desse namoro, não é melhor eu desistir desse noivado, não vou desistir, vou continuar. Mesmo sabendo que isso não é bom, porque você tem medo de perder, você tem medo de não ser mais a escolhida de alguém, você tem medo de não ser aceita pela sua família. Todos os medos que permeiam a nossa vida, ele pode fazer a gente ter escolhas erradas. Agora, partindo do princípio que você escolheu, hoje você está casada, o que você tem feito do seu casamento hoje que você coloca como ponto inicial: eu preciso me amar primeiro? E não é egoísmo você sentir que você está de alguma forma priorizando você, mas é uma forma de mostrar para o outro que você tem respeito por si mesmo, que você leva em consideração o seu querer, o que você preza. Porque se você sempre ficar com medo de perder o seu marido, de você perder a sua mãe, de você perder um ente querido, de você perder um amigo próximo, você nunca vai ser você. Mas eu não estou dizendo aqui, meninas, que até falo meninas porque eu acredito que vai ter um público mais feminino, que você tem que tratar as pessoas mal por isso. Agora eu me acho, eu sou a dona da cocada preta. Não é isso. Mas você entender que o que faz você ser quem você é justamente quando você não tem mais medo de demonstrar quem você é. E óbvio que você vai ter lados bons e lados ruins. Lados ruins a gente tem que trabalhar, cada vez mais trabalhar e fazer com que aquilo melhore. Mas o lado bom, ele tem que ser evidenciado. E a pessoa que está do seu lado, tanto o seu marido, o seu melhor amigo, a sua amiga querida, a sua mãe, o seu pai, alguma pessoa mais próxima a você, vai entender que você tem um amor próprio e por esse motivo ela te respeita. A partir do momento que você tem medo das coisas, as suas relações começam a ser muito permissivas. Você permite muita coisa, porque você está insegura com si mesmo, então a partir daquele momento você coloca isso para o outro. E você dá a liberdade do outro
ser o que é, e você acaba se esquivando por medo de se mostrar, por medo de arriscar. Às vezes você quer ir num restaurante muito maravilhoso, mas o seu marido ou o seu namorado está assim, toda vez ele vai naquele restaurante que ele gosta, ele sabe que você gosta também e você vai. Só que você tem medo de falar para ele assim, olha, eu queria tanto uma coisa diferente. Às vezes você pode até ter falado e ele deve ter retrucado, você não pediu mais, não vou pedir mais, mas vamos lá, qualquer coisa eu vou sozinha nesse, mas não vou com ele. Já tentou falar, vamos naquele? Eu quero ir neste hoje. Eu quero conhecer este. A partir do momento que você colocar isso, ele vai entender que você tem o seu espaço. O seu amigo, que aquele dia ele está realmente sendo evasivo, ele está perguntando demais da sua vida e você está num momento que você não quer falar e você acaba, por medo de desagradá-lo, você vai e fica ali naquela situação, mesmo não querendo. Você tem que se impor, você tem que falar o que você está pensando naquele momento. Infelizmente não é o momento de eu falar agora. Amo você, amo sua vida, mas não é o momento. Uma coisa, a criação de filhos, né? Como que pode uma mãe que não, que tem medo de perder seus filhos? Como que funciona isso? Quando ela tem medo de perder os filhos, ele pode ter ele pode ser muito mais velho ou pode ser muito mais novo. Mas se ele demonstrar amor pela professora, você já está insegura, você já deixa tudo ele fazer, você morre de medo porque você trabalha o dia inteiro, deixa ele na creche, e aí quando ele chega ele fala da professora e você fica insegura com aquilo e fica com medo de repreendê-lo, de criar ele, de educar ele, porque você tem medo de ser a bruxa, a vilã da história. Por quê? Porque o medo, ele acaba fazendo com que você faça escolhas erradas. E eu estou colocando aqui vários pontos, vários exemplos, mas não é uma questão de, ela está dando exemplos da vida dela. Mas acredito eu que nesse processo de várias situações, é justamente para te passar o quanto que o medo pode até hoje ter te paralisado, pode até hoje ter te mostrado várias possibilidades e você, por esse medo que está dentro do seu coração, na sua mente, te paralisando, você não consegue ver. Eu falo isso por experiência própria. Muitas escolhas que eu fiz na minha vida foi por medo, por insegurança. Então, às vezes eu pensava em outra possibilidade, mas eu falava, essa eu me sinto mais segura. Eu não estou com medo, se eu for por esse meio, eu não vou ter esse medo. Só que é justamente isso que nós temos que pensar. A coragem, ela faz com que o medo diminua o espaço dentro do nosso coração e da nossa mente. Ela faz com que nós pensamos primeiro, o que eu quero? Eu quero tomar essa decisão? O que está me impedindo? O medo. Esse medo é legítimo? Eu vou correr algum risco de vida? Eu vou correr algum risco moral, algum risco que não é legal? Ok, ele é um medo que é uma forma de te proteger. Mas a partir disso, o medo que ele te paralisa, que ele não deixa você seguir o próximo passo, que é aquele medo que as pessoas ficam na sua cabeça falando, será que vai dar certo? Não fica arriscando em coisa que não vai dar certo, principalmente em relação à criação de filhos, em relação a escolhas de algumas coisas na sua vida, de algumas áreas da sua vida, a parte profissional. Vamos mudar de área. O que você vai fazer? Você vai mudar de área na mudança de carreira, algo nesse sentido. Todas as pessoas, se você ainda é mais bem sucedida na sua área e você quer mudar, as pessoas vão te achar louca. Só que, se você não tomar esse passo, se essa vontade veio no seu coração, é porque faz parte da sua essência. Algo precisa ser mudado. Mas o que vai fazer você sentir medo? A insegurança. E a insegurança, você tem que mapear isso. Como que você mapeia as suas inseguranças para que o seu medo atinja um nível menor? É verificar onde eu vou errar, onde eu posso fazer de uma forma mais segura isso que eu vou fazer, mas mesmo assim eu vou fazer, eu vou ir até lá. Não adianta, agora falando de uma forma espiritual mesmo, Deus, ele tem algo bom para nós, mas ele não fala que ele vai fazer tudo por nós.
nós temos que dar o primeiro passo quando a gente sente paz no nosso coração e que a gente tem que fazer alguma coisa e a gente não faz por medo, ali tem a ausência de Deus, a ausência de fé, que Deus vai estar com você. E Ele coloca uma coisa muito clara na Bíblia, que a todo momento está exposto, que é, Ele está conosco, Ele vai conosco, Ele vai mostrar a direção, Ele é o Deus do impossível, mas o possível você tem que fazer. O possível que é identificar o seu medo, identificar que aquilo não é para você, ou que aquilo você tem que tomar uma decisão de mudança, e você vai mudar, e você vai fazer diferente, e você vai educar seu filho dessa forma independente do seu medo, você vai expor suas vontades independente do seu medo, você vai se impor como pessoa, como mulher, independente do seu medo. Por quê? Porque você sabe que você está caminhando num terreno onde você já calculou os riscos e você já verificou que do jeito que está não está bom e que você precisa mudar. Então eu venho te trazer essa mensagem de encorajamento e tentar mostrar para vocês que existe uma solução, e realmente existe. E por esse motivo, há uma possibilidade de você pensar diferente. Tenta olhar você de uma forma diferente, as suas escolhas até agora, o que você fez até agora e que fez você chegar nesse período da sua vida hoje. Onde o medo te conduziu e que te levou para um lugar totalmente diferente da onde você internamente lá dentro queria estar. Então é a partir daí que você vai começar a mudar. A gente não consegue mudar o que já foi, já foi, mas o que está daqui para frente a gente consegue mudar. Então eu posso dizer para você que esse canal, nesses próximos vídeos, vai falar muito sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, algo que você precisa mudar dentro de você, porque é só assim que a gente consegue mudar o externo, quando a gente tenta fazer de alguma forma diferente aqui dentro. E eu quero terminar com um versículo da Bíblia, tem vários de encorajamento, Deuteronômio, Isaías, vários, mas eu vou te contar um para você sair desse vídeo com isso na cabeça e falar assim, eu vou mudar, eu vou fazer diferente, eu vou pensar diferente. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vos perturbe o coração, nem se amedronte. O medo não pertence aos que creem em Deus. Ele está do seu lado, Ele está aí com você e te encoraja a mudar, a fazer diferente, a olhar com você com amor e entender que os seus medos não são capazes de paralisar as suas ações e que tudo vai acontecer de bom na sua vida quando você entender que Ele está por você. E que a partir do momento que você der o primeiro passo, Ele vai estar com você, porque Ele quer ver isso, Ele quer ver um movimento. Um beijo, fiquem com Deus e por favor se inscrevam no canal. Obrigada.